Ser Consciente, com Olegário Borges. Bom dia, Olegário. Bom dia, Fábio Melo. Bom dia, Ana Maria Reis e ouvintes. Bom dia, eu ia falar que acho que pegou um pouquinho, vamos ouvir pra gente ser mais consciente. Isso que eu falei. É verdade. Bom, Olegário, tem aqui uma observação importante. Como procurar emprego sem ser chato, né? Muita gente acaba passando um pouco do limite ou sendo um pouco chato naquele momento, né, delicado. E quais são as dicas, né, nesse momento? Exatamente. Muitas vezes o profissional que está em busca de emprego, ele, pela frustração, pelo estresse ou pelo desânimo, né, procurando trabalho, muitas vezes não conseguindo, pode transparecer para o recrutador alguma coisa que pode prejudicar, né, essa busca. Então, Olegário, vamos fazer o seguinte, vamos refazer a ligação, porque ficou ruim de ouvir, né? Não está dando para a gente entender muito bem. Então a gente vai refazer o contato com o Olegário Borges, que hoje traz esse tema super interessante, né? Ele está falando como procurar emprego sem ser chato, né? Faz uma alusão àquelas pessoas que acabam passando um pouco dos limites, né, Ana? Sendo um pouco indelicado. E aí, vai me contratar? Vai me contratar? Vai me contratar? Centenas de mensagens. Parece o burrinho do Shrek, né? Fica perguntando direto, acho que ele vai dar umas dicas, né, para essas pessoas. Vou aproveitar que a gente está ligando para ele, se algum ouvinte tiver uma situação parecida, ou já foi contratar alguém, tem algum exemplo que deve ser seguido ou não deve ser seguido, compartilha aqui a sua história no 981 15 8557. Agora sim, Olegário. Alô? Agora sim, Olegário. Opa, vamos lá então. Então, muitas vezes o candidato, ele está um pouco estressado, desanimado, porque não está ainda encontrando emprego, ele pode passar um pouco do tempo, da forma, da abordagem, né? Procurando emprego. Ainda mais quando tem pessoas por perto questionando ou dando opiniões, né? As pessoas ficam lá, por que você ainda não achou um trabalho? Ou você não está sendo muito exigente? Ou você deveria procurar outra atividade mais estável, né? Pois é, Olegário. Que ações indicam que o profissional em busca de emprego pode parecer chato? Olha, quando fica encaminhando várias vezes o currículo para o mesmo e-mail divulgado, né? Quando encaminha o currículo para vagas que não tem, que o profissional não tem aquele perfil exigido. Também quando liga direto para a empresa para tentar falar com o recrutador. Também quando fica reclamando em redes sociais que não teve o currículo selecionado. Então, nesses casos, o recrutador, ele vê aquele monte de e-mails que chegam do mesmo candidato, ou vê o mesmo currículo para vagas distintas, ou quando recebe um contato insistente do candidato, observa reclamações em redes sociais, né? Nesse caso, o recrutador acaba não escolhendo esse candidato. Ele fica meio que visto, né, de uma forma inadequada dentro do processo seletivo. E aí não seria interessante, não seria importante o candidato receber o feedback de um e-mail, por exemplo, encaminhado para uma vaga? Com certeza, mas levando em conta que um recrutador que divulga uma vaga recebe centenas de currículos na seleção, muitas vezes ele não consegue olhar todos os currículos. Então só poderá chamar aqueles currículos que conseguiu olhar, que estão dentro do perfil. Já no caso de candidatos que foram chamados para entrevista, normalmente esses conseguem receber o feedback. Mas quando chegam muitos currículos, aqueles que não foram selecionados para a etapa de entrevista, dificilmente conseguem receber o feedback. Infelizmente, dependendo da quantidade que chegam, é humanamente impossível um recrutador ele dar o feedback para todo mundo, principalmente porque chega muito currículo fora do perfil. E o que fazer então quando a pessoa não recebe esse feedback? Primeiro, assim, ficar calmo, né? Porque assim, muitas vezes a pessoa fica muito ansiosa. Se manter firme no propósito, não desistir, não ficar chateado, tentar olhar outras oportunidades, né? Continuar caminhando, porque no momento certo, a vaga adequada, ela vai chegar, né? Um alerta que eu faço é que o profissional evite de encaminhar o currículo para vagas e que não tem experiência exigida, porque senão ele realmente vai ficar marcado pelos recrutadores, porque vai dizer assim, não, ele manda para todas as vagas, ele não tem o perfil e acaba não sendo escolhido. E tem como dar um exemplo pra gente?
Muitas vezes é uma vaga lá para supervisor, nível de supervisão. O candidato nunca foi gestor, mas acha que tem capacidade para ser um supervisor. Eu até não duvido que a pessoa possa ter alguma habilidade de liderança, mas em se tratando de contratação, espera-se que o profissional tenha experiência em carteira. Então não adianta, mesmo a pessoa achando que tem aquela habilidade, ele não vai ser recrutado. Então é o ideal que o candidato não insista, porque não vai ter nenhum efeito, senão a desaprovação do recrutador. E muitas vezes, por esses casos, o recrutador não se dá o luxo, não se dá o tempo, né, para dar o feedback para a pessoa. Olha, Gary, como o candidato pode ser visto como chato em uma entrevista, hein? Olha, no caso de entrevista, quando aparece estado de ansiedade, a pessoa parece uma pilha, né, achar que foi injustiçado, está indignado por não ter sido contratado ainda, ficar reclamando de outros processos seletivos, ou falar mal da empresa anterior, ou do gestor anterior, ficar contando história triste, né, apresentar traços inconvenientes na tentativa de forçar uma intimidade com o recrutador, por exemplo, chamar de meu amor, de amada, pode parecer um pouco forçado no momento da entrevista, apesar de ser comum na nossa cultura. Mas, nesses exemplos, dificilmente o candidato vai ser selecionado. Pois é, né? Tem cada situação. O candidato deve procurar um recrutador depois da entrevista, Olegário, só para finalizar? O ideal é que o candidato ele segure a ansiedade e aguarde ser contratado pela recrutadora. Continue buscando outras oportunidades, o processo de busca deverá ser incessante, quanto mais continuar falando com seu network, seus contatos, continuar com o envio de currículo para aquelas vagas que estão dentro do perfil, e a questão de tempo, a vaga ela vai chegar. Então é isso que ele tem que ter em mente. É melhor o envio de currículos em processos que realmente o candidato tem chance de ser contratado e fazer contatos com qualidade, do que ficar rifando o currículo no mercado aleatoriamente, sem alinhamento dos seus objetivos com o perfil da vaga. Eu desejo sucesso ao ouvinte que está buscando uma oportunidade nesse momento. Então, as dicas do Olegário Borges para quem está em busca, né, de um trabalho, né, de uma atividade profissional e não acabar passando essa situação de ser chato. Vergonha, né? Vergonha. Não passar vergonha. Melhor. Siga as dicas do Olegário Borges.